de pastor Esdras. Que bom, graças a Deus. Vamos estar ouvindo nessa hora a ministração do Espírito Santo através da sua palavra. Que nesse momento sua mente possa continuar aberta, seu coração atento ao que o Espírito de Deus vai falar aqui nesse lugar. Podemos orar juntos mais uma vez aqui? Ore aí nesse momento onde você está, faça a sua oração, apresente-se aí mais uma vez diante do Senhor. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado por aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento, neste lugar, e vai fazer através da sua palavra. Para a honra e glória do nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Boa noite. Graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus seja com todos nós. Uma oportunidade boa que Deus nos dá de termos aí nesse dia 25, exatamente no dia 25, podermos separar um tempo para estar na casa de Deus e separar um tempo também para meditar na palavra dele. Olhando aqui eu vejo heróis, irmãos e irmãs vencedores que sobreviveram a toda a comilança desses dias, e que já estão, claro, na expectativa do próximo final de semana, onde tudo recomeça, graças a Deus, Mas estávamos conversando rapidinho no início do culto ali, o pessoal preocupado em manter o peso, vai engordar, e essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante. O problema não é o que a gente come do Natal ao Ano Novo, o problema é o que a gente come do Ano Novo até o Natal. Lá que a coisa complica, Mas, então, nesse período, a gente tem uma certa liberdade aí para aproveitar, e fazemos tudo isso com ações de graça, louvamos a Deus pela fartura, pela abundância, por tudo aquilo que Ele tem nos concedido. Tempo de Natal, tempo de festas, é também tempo da gente estar em família, e Deus está me dando hoje a bênção de ter aí boa parte da minha família aqui comigo, a Inês, que, estamos caminhando aqui com esta igreja, mas ali tem em ordem, o Eduardo, meu filho, faz um sinalzinho assim, Eduardo, rapaz simpático ali, beleza. Ao lado a Amanda, nossa filha mais nova, e o Alisson, o genro. É bênção, Deus nos prova de formas variadas, e a gente vai vencendo, mas você também é bênção, viu, Alisson? Amém, uma bênção. E hoje, pensarmos um pouquinho sobre Natal, sobre o motivo do Natal, sobre aquele que provocou tudo isso que nós chamamos de Natal, é um desafio e tanto, porque algumas pessoas, se nós tivéssemos falar de algumas pessoas, seria muito difícil a gente escolher coisa boa para falar. Eu tenho todo pastor, particularmente quando ele está em igrejas menores e tal, sempre que há um culto fúnebre, aí tem aquele desafio de, meu Deus, o que eu faço nesse dia em relação a tal pessoa? E eu pregava algumas vezes e comentava e falava, meus irmãos, por favor, me ajudem a ter assunto no dia do seu culto fúnebre. Façam coisas boas, vivam de uma maneira digna, justa, abençoadora, para que no dia a gente tenha lá muito o que dizer. E esse é o caso de Jesus, gente, nós temos só coisa boa a falar a respeito dele. Alguém discorda? Não, que bom. Muito bem, Natal, nascimento de Jesus, mas
ele também, né, essa data ou essa comemoração é fonte de discórdia, de divergências para algumas pessoas. Alguns discutem aquela questão, a data não é essa, então não vou comemorar nesse dia. Jesus nasceu quando? Não nasceu, era inverno, era verão. Outros dizem, não, Jesus nasceu 4, 5 anos antes dessa data, porque lá no tempo de Herodes o Grande, Herodes morreu antes, então ele tinha que ter nascido lá naquela época. É uma discussão tola. Outros acham se devemos comemorar usando os símbolos natalinos que existem por aí, árvore de Natal e tantas outras coisas, luzinhas. Outros acham que não. Outros falam, não, isso é só uma festa consumista, né, que o capitalismo selvagem está trazendo só para a gente vender, para eles venderem produtos e uns enriquecerem e as diferenças aparecerem. Aquele discurso, né, que a gente escuta para todo lado por aí. Independente, querido, independente, querida, do que você pensa, ou do que as pessoas pensam, nós, a partir da palavra de Deus, temos a certeza do que nós estamos fazendo aqui. Nós celebramos o Deus que se fez carne e habitou entre nós e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Tá bom para você? Isso já é suficiente para você celebrar o Natal? Se a data, se é essa ou não é essa, e também eu sugiro o seguinte, comemore o Natal todo dia. Amanhã, acordar as horas, dia 26, falar assim, Senhor, muito obrigado, porque Jesus nasceu, e nasceu na minha vida, e fez diferença na minha vida. Tudo isso, toda essa agitação, então, ela tem origem por causa de um fato. E esse fato está narrado de diversas formas na Bíblia. E a maneira que eu vou utilizar, o texto que eu vou utilizar, já até foi lido aqui hoje. Paulinho nos ajudou, já começou a trabalhar isso na mente das pessoas, mas eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, e nós vamos ler apenas o verso 6. Então, Isaías, capítulo 9, profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Acho que todos encontraram o texto. Eu gostaria de, como se faz normalmente aqui na igreja, queria que todos lêssemos juntos esse texto, independente da sua versão, da tradução, tá? Vamos ler, levante sua voz e leia esse texto. Vamos lá? Porque o menino... Amém. Que beleza. Texto abençoador. A partir desse texto, então, queridos, eu quero compartilhar com vocês algumas anotações, algumas reflexões que nesses dias tomaram aí o meu coração e na expectativa de que Deus fale a mim, fale a você também, através dessa palavra. E esse texto, então, de Isaías, esse verso que nós lemos, se você perceber direitinho, ele tem 3 seções distintas. Primeiro fala desse menino que nasceu, desse filho que nos foi dado. Depois vai falar sobre o poder que foi dado a ele, foi entregue, o governo, o principado, né? As versões vão aparecer de forma diferente. E por último, os nomes com que ele seria reconhecido, nomes dados a ele. Tá? Então vamos pensar primeiro nesse menino que nasceu. Que mudanças isso trouxe? O fato desse menino que nasceu. E é interessante isso, o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 1, você não precisa ler, por favor, né? Se quiser anotar, depois você leia em casa, mas Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos encontrar o autor falando o seguinte, que havendo Deus outrora ou antigamente falado a nós através dos profetas e tal, nesse tempo tem nos falado através do seu Filho, que é a exata expressão do seu ser. Jesus não é nada mais, nada menos, gente, do que Deus.
Havendo Deus falado através de profetas, havendo Deus falado de formas variadas, até através de um jumento, ele falou no passado, nesse tempo, e no tempo que inicia a escrita ali do Novo Testamento, e é o tempo que nós vivemos, Deus resolveu nos falar através do Filho. E é um Filho que expressa exatamente o que Deus é. Aliás, o próprio Jesus diz isso: quer conhecer o Pai? Só existe uma forma, que é através dele, através de Jesus. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. E essa é uma mudança fantástica, porque antes, para ter acesso a Deus, havia intermediação de pessoas, de sacerdotes, algum conjunto de regras para que a gente pudesse ter acesso, estar perto de Deus e acessar a Deus mesmo. E a partir de agora, não, nós temos acesso a Deus através do seu Filho Jesus. Esse menino era esperado, desejado por muita gente. Por razões distintas, a gente tem que reconhecer. Havia pessoas em Israel, dentro do povo de Israel, que ansiava por um Messias que haveria de restaurar a glória perdida do reino, onde eles eram poderosos, conquistavam todos os inimigos, dominavam tudo e tal, e agora eles estavam vivendo numa situação de dominação, estavam dominados por um outro povo, o povo romano, e eles queriam alguém que restaurasse essa glória. Havia também aqueles que tinham um apego, assim, poxa, o nosso orgulho ferido, como é que agora a gente está sendo subordinado ao outro povo? Havia as questões nacionalistas, nós, Israel, somos povo de Deus. Como é que nós vamos viver dessa maneira? Esse Messias tem que vir para mudar todas as coisas. Esse menino, à sua chegada, ou na sua chegada, atraiu pessoas de longe. Pastor Josimar leu em Lucas, que tem um relato lá daqueles sábios ou magos, que foram atraídos, viram uma estrela e foram seguir essa estrela, e chegaram lá e reconheceram e encontraram o Deus que nasceu entre nós. Ele alegrou gente de perto, mas também trouxe preocupações. Todos nós conhecemos qual foi a reação de Herodes quando soube que um rei havia nascido lá nos domínios dele. Os magos foram lá e falaram: olha, onde é que nasceu o rei? E ele falou assim: nasceu o rei, não nasceu ninguém lá em casa, eu sou o rei, que história é essa? Preocupado, pediu que os magos, quando voltassem, retornassem lá, e não satisfeito com isso, vendo que os magos não retornaram com a notícia, resolveu, de todo jeito, desfazer qualquer possibilidade dessa criança chegar a ser aquilo que havia sido prometido sobre ela, o rei, assumir o poder. Essa criança, ao chegar reconhecido como rei por alguns, mas já trouxe alguma estranheza, no jeito. Como é que pode um rei nascer numa estrebaria? Como é que uma criança, um menino que vai dominar todas as coisas, só ter uma manjedoura como local para ele ser abrigado, colocado lá pelos seus pais? Como é que alguém de tanta grandeza, de tanta majestade, vai ter um lugar tão humilde, vai ser posto num lugar tão humilde, não vai ter lugar para ele, nos hotéis, nas hospedarias da época? E isso quebra todo o jeito de ver. Nossa, pessoas importantes têm que nascer cercado de toda a pompa, de todo cuidado e tal, e no caso dele, ele já vem desfazendo muitos disso. E se a gente pensar nos primeiros presentes que esse menino ganhou, a gente vai ver que alguma coisa era realmente diferente em relação a ele. Os primeiros presentes foram trazidos pelos magos, ou sábios, e todo mundo lembra, quais foram os presentes? Eu acho que qualquer pai e mãe ficaria feliz se os seus filhos fossem visitar e levassem lá um potinho de ouro, Amém? Olha que beleza. Agora, incenso, a gente ia ficar assim, pensando, o que eu faço, com isso? E aí, mirra, então, em vez de levar um sapatinho, levar um pacote de fralda, sempre bem-vindo quando tem criança pequena em casa, e tal, levaram isso, e aí, que criança diferente é essa? Que criança que trouxe mudanças, mas
no conjunto da obra, né, a gente volta ao texto de Lucas 2, que foi citado aqui, mas não ainda lido, o anúncio que foi feito a respeito dele. Ele trouxe o quê? Um anúncio de boas novas que seria de grande alegria para todo o povo. O nascimento dele significava alguma coisa boa para todo mundo, todo o povo. O fato de Jesus nascer, crendo ou não crendo nele, esperando ou não esperando a chegada dele, querendo ou até matar como Herodes estava, no final das contas, a chegada dele representava alguma coisa muito boa para todos, porque naquele momento nascia o Salvador, o Cristo, o nosso Senhor. Creia você ou não, ele é um fator positivo na sua vida, na nossa sociedade, na nossa cultura. Ele transforma, ele muda, ele altera positivamente qualquer lugar em que ele chegue. Tentando descrever isso, João, no famoso capítulo 3 do seu Evangelho, no verso 16, resume tudo isso. Texto que todos nós também sabemos de cor, né? Porque Deus, vamos falar juntos? Porque Deus... Menininho poderoso esse, né? Que chegou para garantir a você e a mim, aqueles que creem nele, vida eterna. Vida eterna, mas é uma vida eterna com ele. É vida eterna ao lado dele, vida eterna desfrutando das delícias, da beleza, de tudo aquilo que há na presença dele. Não é a vida eterna qualquer, é na vida eterna com ele. E isso fruto de amor. Usando a canção que acabou de ser cantada aqui, se isso não for amor, se isso não for amor, qual de nós, queridos, aceitaria um desafio desse? Deus, ao enviar o Filho dele, enviou aquilo que ele tinha de melhor e aquilo que ele é, Deus. A divindade se tornando carne entre nós. Milagres já haviam acontecido, as manifestações do poder de Deus anteriormente, o povo de Israel viu inúmeras. Mas o Deus se fazendo carne e habitando entre nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, esse caso é único. E por ele podemos hoje celebrar o Natal. Graças a Deus. A segunda parte do texto de Isaías, no capítulo, que nós lemos lá 9, 6, fala que o poder, o governo, o principado está sobre os seus ombros, ou, dependendo da versão, está em suas mãos. Esse menino, ao chegar, ou esse menino que se torna depois homem, ele é uma ameaça, gente, para muita gente. Ele era uma ameaça àqueles que se julgavam poderosos, aqueles que detinham o poder, aqueles que achavam que podiam dominar sobre tudo e sobre todos, e muitas vezes sobre os seus próprios irmãos. Todo aquele que tinha algum ou tem algum plano de poder ou sede de poder, ao saber que chegou alguém que tem todo o poder, vai se sentir ameaçado. E aí a gente pode entender um pouquinho com isso, a reação lá do Herodes. Primeira coisa que ele tentou foi fazer o quê? Matar essa ameaça. Ele é uma ameaça ao meu poder, é uma ameaça ao meu reino, ao meu governo, à minha dominação, a tudo que eu represento. Então, como é que ele vai chegar aqui agora e vai tomar isso tudo? Negativo. Vou precaver e vou matar ele. Ainda mais um rei que vem com uma proposta de governo muito complicada, muito diferente de tudo aquilo que nós vemos. Nós podemos lembrar de Jesus falando aos seus discípulos, dizendo o seguinte: se você quer ser grande lá no meu reino, então seja o que sirva.
Ao mesmo tempo que Jesus disse, reconhecendo lá em Mateus 28, 18, dizendo, todo o poder me foi dado no céu e na terra, no verso 19 ele já nos desafia, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até consumação dos tempos, do fim dos tempos. Ele tinha consciência do poder que tinha. Ele tinha consciência da autoridade que havia recebido e nos desafia isso. Esse reino de Jesus, então, tinha também um plano de expansão, um plano de conquista. E com certeza ele ameaçava aqueles outros que de alguma forma queriam dominar as pessoas. Seu plano, seu foco, seu objetivo era alcançar os excluídos. Repetindo o texto lá de Isaías, capítulo 61, nós vemos Jesus, segundo lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Jesus declarando, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, restaurar a vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar a graça do Senhor. E ele arremata dizendo o seguinte, olha, hoje vocês que estão aqui, estão vendo o cumprimento dessa profecia lá de Isaías, cerca de 600 anos, anteriormente já feita. Seu ministério não era alcançar os poderosos. O seu reino não estava preocupado em ajuntar, reunir pessoas que pudessem dar influência ou status àquilo que ele queria fazer. Ele não queria dominar, pelo contrário, a proposta dele era libertar, trazer libertação, destacar a graça de Deus, proclamar a graça de Deus. E não domínio, e não dominação, e não julgo sobre as pessoas, mas dizer que Ele veio para transformar a nossa vida de opressão, de sofrimento, de angústia, de dor, de cansaço, para uma experiência transformada. É o mesmo Jesus que nos diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar refrigério a vocês. A proposta a proposta do reino de Jesus é uma proposta dos sonhos de todos nós. Todos nós queremos uma vida plena, todos nós queremos uma vida transformada, nós queremos ver grilhões sendo quebrados, nós queremos ver a pobreza sendo erradicada, nós queremos ver tantas dessas coisas que oprimem, que machucam, que ferem a cada um de nós, sendo mudado. Durante um período de louvor, eu estava no canto ali, e eu olhei para a janela, tinha um cidadão revirando lixeiras dos apartamentos aqui da frente. E eu fiquei pensando, Deus, quando é que o Evangelho do Reino será plenamente conhecido? Quando é que nós teremos transformação que alcance de maneira ampla aqueles que foram criados à imagem e semelhança pelos quais Jesus morreu? Eles também são alvo da graça e da misericórdia de Deus. E esse é o desafio meu, seu, nosso como igreja, de estarmos com os nossos olhos sensíveis, porque a unção que Jesus diz que recebeu foi de lançar o olhar e alcançar aqueles que estavam excluídos. E nós precisamos pensar a respeito disso. Quando o texto de Isaías fala a respeito de que o poder, o governo está sobre esse menino que nasceu, a gente entende também muito da rejeição que os líderes religiosos da época tinham em relação a Jesus. Porque, infelizmente, muitas vezes a religião ela é fonte de resignação. E se tem uma coisa, queridos, que na minha visão o evangelho não é um evangelho de conformismo.
de deixa para ver que está, para ver como é que fica. O Evangelho é poder para transformar. O Evangelho é poder para mudar. O Evangelho é aquele Deus que, insatisfeito, triste, incomodado de ver a sua criação, o auge da sua criação andando e longe dele, ele providenciou, ele agiu, ele interviu. E graças a ele nós estamos aqui. Então o Evangelho é transformação, Evangelho é mudança, Evangelho é olhar e pensar o que mais Deus pode fazer. Evangelho não é mensagem de resignação. E Jesus trouxe isso de uma maneira muito clara. Aqueles que usam a religião como fonte de alienação, também se sentem ameaçados por Jesus. Alienação é aquela ideia de que eu sou cidadão do céu, nós somos chamados para viver com Deus, e isso é plena verdade. E a partir dessa visão, achar que nada que acontece ao redor tem a ver comigo, e temos. O Evangelho não é palavra de alienação, o Evangelho é palavra e desafio e convite à ação. Precisamos ministrar a palavra, precisamos representar de maneira digna o Evangelho de Deus nesta terra, na nossa sociedade, na vizinhança, no trabalho, na família, sim, mas precisamos intervir também. Não podemos apenas bater no ombro e despedir na paz do Senhor, sem saber se aquele vai ter o que comer na sua casa, se suas necessidades estão sendo supridas. E essa mensagem do Evangelho incomodava aqueles que eram lideranças naquela época. Uma mensagem só de bem-estar. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que nos púlpitos a gente tem muita massagem e pouca mensagem. Estou preocupado com o bem-estar do povo, tenho que falar aquilo que eles gostam, que lhes agrada, e deixamos de confrontar de maneira bíblica, clara. Não estamos aqui para enfiar o dedo no olho de ninguém, senão seria o primeiro nosso. Mas não podemos deixar de mostrar aquilo que a palavra fala a nosso respeito, e do desafio que Deus entregou a mim e você como filhos de Deus. Aqueles que usam a religião para manipular a fé e a boa fé das pessoas em benefício próprio. É vergonhoso, queridos, é vergonhoso que como igreja a gente viva tempos em que muitos daqueles que nós temos como referência, a gente não pode dizer assim, eu ponho a minha mão no fogo. É lamentável isso. E quando vem esse menino Jesus, que nasce e tem todo o poder, e vai abalar todo esse tipo de coisa, com certeza, ele é uma ameaça. Mas nós precisamos entender que o governo que vem de Deus é bom. A direção dada por ele é a melhor que pode existir. Que nós devemos nos submeter a esse senhorio, a esse governo. Se as autoridades do nosso país, seja do estado, do município ou do governo federal, nos decepcionam, nos frustram, nós temos em Deus um governante honesto, um Senhor íntegro, reto, justo em todas as suas ações. E nós podemos crer que a vontade dele, o projeto dele, há de ser feito nessa terra. Mas ele chama a mim e a você, para que isso se torne realidade. Lá na oração, chamada do Pai Nosso, ele diz, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. E sabe quem é o agente para que isso aconteça, querido? Eu e você. Nós precisamos ser aqueles que vão mostrar nas ruas dessa cidade a vontade de Deus. Seremos os portadores dessa vontade de Deus para nós. A última parte desse texto, que nós lemos de Isaías, capítulo 9, verso 6, nos fala sobre os nomes
que ele teria. Eu confesso para os irmãos que, assim, eu não consegui fugir de umas notícias, né, que a gente tem recebido ultimamente aí, que envergonham a todos nós, como brasileiros. Mas a famosa lista da Odebrecht, dos políticos, e os apelidos com que eles eram conhecidos, né, eram identificados. Não tem de todo tipo, pelo seu time, por características físicas, alguma referência ao próprio nome. E um deles, inclusive, o apelido dele era Todo Feio, né? Isso é bullying, né? Isso dá processo. O camarada ali ficou triste porque o nome dele foi divulgado, não. Ele ficou triste porque divulgaram o apelido dele. Como assim Todo Feio? Né? E eu fiquei pensando nisso, nas ações, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vivemos, e vão se colando em nós como nosso nome. Temos um nome que o papai e a mamãe escolheu para nós, e a gente vive com esse nome, alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, mas vão vivendo com o nome que lhe foi dado. Mas na vida, através das nossas ações, nós vamos acumulando nomes, e aí quando a gente chega lá no trabalho, as pessoas têm um nomezinho para nós. Quando a gente chega na vizinhança, a vizinhança também tem lá um nomezinho para nós. Né? Só na igreja que não, que aqui somos todos santos, puros, lavados e remidos, ninguém vai fazendo isso, né, com o seu irmão. Mas, na realidade, a gente vai construindo uma imagem a nosso respeito, que é fruto de tudo aquilo que a gente vive, se a gente escolhe ou não, se a gente chega no horário, se a gente é cumpridor dos nossos deveres e tal, nós vamos construindo esse nome, esse bom nome. E os nomes que o profeta diz que Jesus seria conhecido, ou seria o nome dele, gente, são fantásticos. Primeiro, maravilhoso conselheiro. Quem aí algum dia foi procurado, alguém que precisava de conselho e não soube o que dizer? Eu já fui. Tantos outros. A pessoa vai falando e a gente vai lá clamando, Senhor, misericórdia, o que eu digo para esta pessoa, Pai? O que eu falo? Que orientação? Além de clamar junto com elas, meu irmão, minha irmã, vou juntar você e vamos chorar juntos aqui, pedir a Deus misericórdia, pedir a intervenção dele, mas o nome de Jesus é maravilhoso conselheiro, em algumas versões está separado, né? Maravilhoso e conselheiro, mas vamos fazer o pacote, os dois juntos, maravilhoso e conselheiro. Gente, quem não quer direção segura? Quem não quer orientação segura? Quem não quer, quando chegar à sua porta os dilemas, dificuldades, o momento de decisão, você tem a quem recorrer e ter um conselho certo, poderoso? Esse é esse maravilhoso conselheiro. Deus forte, ou Deus poderoso, é aquele que não conhece limitações. Os filhos, quando pequenos, olham para nós e acham que a gente tem a resposta para tudo, força para tudo, toda a capacidade. O tempo vai passando, eles vão percebendo que o conhecimento é mais restrito a algumas áreas, né? A força não é aquela coisa toda, né? E as coisas vão mudando. A respeito de Jesus, queridos, isso não muda. Aquele poderoso que lá no início da criação disse, haja, e as coisas aconteceram, se tornaram, do nada vieram a existir, é o mesmo Deus que mandou que as águas se separassem, e elas se separaram. E é o mesmo Deus todo-poderoso, poderoso, que hoje, entre nós, pode definir, decidir, resolver a questão que lhe incomoda, a questão que agita o teu coração, para que você não termine 2016, né, com essa aflição, mas você possa celebrar o novo ano com a vitória que Ele deu. Ele é todo poderoso. Pai eterno, Pai da eternidade.
Todo mundo que tem contato lá com a teologia, mas quem tem contato com a palavra de Deus e começa a pensar sobre Deus, assim, quando é que Deus nasceu? Um dia desse, um aluno no colégio lá, aluno de 6º ano, falou assim: professor, quando é que Deus nasceu? Eu falei: pronto, acabou a aula, né? Não vai dar em nada mais aqui. E aí falou assim: ó, depois a gente conversa e tal, e mais outro já foi chegando e tal, e a gente tenta traduzir, né, do linguajar teológico para o mais próximo da realidade, falar desse Deus que é autoexistente, ninguém criou, ninguém resolveu a partir de agora vai, ele é. Tomás de Aquino, lá na sua súmula teológica, ele chama Deus de o motor dos motores. Olha que bacana. Ele é que move todas as coisas, mas nada move esse motor. Ele se move por conta própria. Gente, isso é lindo demais e confuso também, é claro, mas foi a maneira mais simplesinha, basiquinha, que dentro da filosofia que dominava a cabeça dele, ele pode falar sobre Deus. Ele é o Pai da eternidade. A gente se espanta com a eternidade, imagina quem criou a eternidade. Ele existe antes de todas as coisas e permanece eternamente. E que cabe a mim e a você, queridos, que através dessa criança, desse Jesus lindo, maravilhoso, nós vamos viver essa eternidade com Ele. Aí essas dúvidas teológicas, você guarda lá no seu caderninho, você pergunta a Ele lá, que você vai ter tempo suficiente para Ele explicar. Príncipe da paz. Paz. Todo mundo procura isso. Todos buscam, tanta ameaça, tanta coisa para tirar a paz, até coisa que não tem valor nenhum hoje em dia, gente, anda tirando a paz das pessoas e a nossa paz. Tem gente preocupada, gente, porque não tem o iPhone 7, entendeu? Perdendo o sono com um negócio desse, tá? Esses dias eu estava conversando com uns colegas que foram assistir o pré-lançamento, sessão de pré-lançamento de um filme aí desse monte de filmes que é o Jornada nas Estrelas, né, o Star Wars. Eu falei: gente, foi assistir à meia-noite e pouco o filme, e aí no outro dia estava lá que nem um zumbi na escola para dar aula, né? E porque não, isso, como é que eu ia viver sem isso e tal, como é que as pessoas iam assistir antes de mim, eu tinha que estar lá na E eu falei: gente, a gente está procurando sarna para se coçar mesmo, eu estou inventando coisa para tirar a minha paz. E aí está chegando o príncipe da paz, e ele mesmo diz o seguinte: eu não dou paz, eu estou trazendo a minha paz, só que a minha paz eu não dou do jeitinho que o mundo dá. A paz que Deus dá não é no mesmo padrão, da mesma forma, daquela que você encontra por ali. Você pode comprar um terreno monstruoso, fazer a casinha do meio, comprar a vizinhança toda para não ter vizinho te perturbando e tal, vai parecer o carro da pamonha, e vai tirar o teu sossego, tá? A paz que ele dá é uma paz perene, permanente. Essa é a paz. Ele é o príncipe, porque o pai dele é o rei. E é nesse reino que ele nos convida. Chegando já no finalzinho, queridos, dessas nossas reflexões, eu queria que você voltasse a abrir sua Bíblia agora, para 2 versículos para a gente encerrar. Mateus capítulo 2, versos 11 e 12. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos 11 e 12. Eu vou ler, você por gentileza acompanhe. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros
e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Não dá para falar de Natal sem falar de presente, gente. Até porque nós recebemos um presente maravilhoso no Natal, né? Jesus. Beleza. Mas esses primeiros presentes que Jesus recebeu, ouro, incenso, mirra, né, eles são aí normalmente associados, né, eles simbolizam algumas questões. O ouro simboliza a realeza, a majestade, né, símbolo aí daquilo que é real. O incenso faz pensar em adoração, em reconhecimento de divindade. E, por último, a mirra. Mirra nos lembra a humanidade. Mirra era usado para embalsamar os corpos daqueles, né, que enfrentavam a morte. E aí é o desafio de todos nós, mais cedo ou mais tarde, por mais perfumado que eu seja, que você seja, nós encontraremos a morte. Ouro, incenso e mirra. Mas esses presentes, queridos, falam para nós a respeito do que Jesus também tem nos oferecer. O ouro é o nosso destino, queridos. João, lá no Apocalipse, diz que você vai andar em rua pavimentada com o quê? É o nosso destino. É o início da caminhada de Jesus, é o reconhecimento da majestade, da grandeza, mas já que nós vamos fazer parte desse reino dele, é esse nível que ele está nos chamando. Ele está nos chamando a viver como aquele que faz parte do reino de Deus. E ouro no reino de Deus é merreca, é coisa pouca, se comparado com a grandeza do que Deus é, né? Não dá. Incenso, gente, adoração. Fomos chamados a isso. É para isso que a gente nasceu. A nossa vida encontra, gente, satisfação em relação a Deus quando a gente encontra o caminho da adoração. Quando a gente sabe fazer como esses sábios, como esses magos fizeram, se prostraram e adoraram. Se curvaram, foram diante deles e reconheceram que estava ali um menino, uma criança, mas que o que havia naquela criança é a grandeza do Deus, Criador de todas as coisas. E diante desse Deus só nos resta prostrar e adorar. E a mirra, queridos, é o nosso maior desafio, conviver com a nossa humanidade. Mas permitir que nessa nossa humanidade a divindade de Deus se revele. É permitir que nesse jeitão que eu tenho, que você tem, de seres humanos, com vontades, estilos, jeitos diferentes, o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, possa fazer com que ao andarmos as pessoas glorifiquem a Deus. Olhar para a minha vida, para a sua vida, para a nossa humanidade, vendo as nossas limitações, e reconhecendo que aquilo de bom que existe é porque Deus tem produzido, que Deus tem agido. Depois dessa demonstração linda daqueles magos, o texto termina, o verso 12, dizendo que eles fizeram o que tinha que fazer e foram para casa, tomaram o caminho da roça. Né? Vamos que vamos para nós. Mas eles tinham ouvido lá um pedido do Herodes anteriormente, quando vocês forem para casa, passa por aqui, me fala e tal. E eles desobedeceram solenemente o rei. Reizinho sem moral, né? Mas assim, desobedeceram solenemente o rei. A gente pode entender isso, queridos, como o texto vai dizer, que eles foram advertidos por Deus, para dizer, não vão para lá não. Mas a gente pode entender o seguinte, gente, ninguém que se encontra com Jesus, aceita viver sob outro senhorio, aceita viver sobre as ordens, a direção de outro que não seja o nosso Senhor. E termina dizendo que eles foram por outro caminho.
Jesus aponta para nós o caminho. Jesus aponta para nós o caminho. Nós vamos encontrar isso em João 14, 6. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O que Jesus veio trazer para nós é vida, e vida em abundância. Enquanto vivemos aqui nessa loucura que é a nossa vida, já viver a vida em abundância, na expectativa de um dia estarmos no reino dele, definitivamente. Próximo domingo, quando você retornar a esta igreja, já será 2017. Eu não sei por que rua você vai para casa, meu irmão, mas eu sugiro que você vá seguindo a Jesus pelo caminho que Ele é. Se você quer um 2017 transformado, abençoador, já do comecinho, siga esse caminho. Fuja de qualquer outro. Siga o caminho que Ele apontou para nós, para mim e para você. Tudo que Jesus fez, sua vinda a esse mundo, é porque Ele ama a mim, ama a você. Feche os seus olhos. Agradeça a Deus, porque Jesus nasceu. Agradeça porque Ele é esse menino que nos foi dado. Louve a Deus, porque o governo, o poder, o principado está nas mãos dEle. Bendiga esse maravilhoso conselheiro. Bendiga esse Deus forte, poderoso. Louve esse Pai eterno. Bendiga esse príncipe da paz. E a exemplo do que fizeram os magos, os sábios, prostre-se diante dele, adore, ofereça os seus presentes a ele. E se comprometa em andar no caminho que é Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por essa dádiva tão perfeita, Pai. Obrigado porque nele temos a salvação, perdão dos nossos pecados. Somos reconciliados contigo, ó Deus. E podemos, ó Deus, já hoje viver essa vida de abundância, na expectativa de estarmos para sempre no Teu reino contigo. Bendito é o Senhor, bendito é o Teu nome. Nos rendemos, nos prostramos, Te adoramos, ó Deus, porque Tu és o único digno de louvor e adoração. Ajuda-nos, Senhor, a andar no Teu caminho. Ajuda-nos a viver, ó Deus, segundo o Teu querer e a Tua direção. Obrigado por esse ano, em que, ó Deus, de maneiras variadas, o Senhor cuidou de nós. Prepara para cada um de nós, para nossos queridos, nossas famílias, um ano, Senhor, que seja realmente novo, preparado para o Senhor, para nós, e que possamos viver nele, segundo a Tua vontade, o Teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé nessa hora? Amém. Podemos encerrar esse tempo aqui juntos. Agradecemos a Deus por essa bênção, né, tão grande, de reconhecermos a Jesus em nossa vida. Imagino que todos aqui reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso mesmo? Que bom.
Para isso ele veio, né? Para ser constituído cabeça de tudo. Cabeça de tudo, não é? E nós glorificamos Jesus por isso. Que essa boa mensagem que ouvimos continue frutificando em seu coração, não é? Que a verdade da salvação em Cristo Jesus, do seu perdão, da sua transformação, principalmente do seu senhorio, continue encontrando guarida em nossas vidas, não é? Que o Senhor nos abençoe assim. Deus, agora que voltamos para casa, saímos aqui desse templo, voltamos por essas ruas, chegamos em nossos lares, recomeçamos nossos afazeres no decorrer dessa semana, que sua boa mão continue sobre o seu povo, que de fato, Deus, a revelação de que um menino nos nasceu, de que um filho nos foi dado, e de que o governo está sobre os seus ombros, isso possa encher o nosso coração de esperança para vivermos a vida, que a sua generosidade nos alimente a alma para vivermos a vida esperançosamente. Despede em paz o seu povo e abençoa o seu povo, não somente nós aqui que saímos por essas portas, mas o seu povo aqui nessa cidade de Maringá, o seu povo nesta nação, o seu povo, meu Deus, espalhado nessa terra. Alguns, Deus, que nesse momento estão em profunda angústia, estão em perseguição, estão em guerra, estão em refúgios. Senhor, tenha misericórdia do seu povo. E que sim, meu Deus, essa mensagem boa, que seria para o mundo inteiro, continue sendo esparramada até os confins dessa terra. De modo, Deus, que o seu reino venha para cada coração, esparrame-se de cada coração para a comunidade. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja renovado sobre você, sobre a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Você não precisa sair correndo por porta nenhuma, não é? Dê alguns abraços bons, despeça-se das pessoas, parabenize aí as pessoas. Sábado, às 22h30, nos encontramos aqui para o nosso culto de passagem. Venha estar conosco. Deus abençoe você em nome de Jesus.